Agora, essa mensagem, religião híbrida, ela foi pregada em 13 de novembro do ano 60, 1960. Ah, é velha. Não, a palavra de Deus nunca fica velha. Só que aquilo que o profeta estava pregou sobre a hibridação, hoje nós estamos quantas vezes na frente disso aí? A ciência dos dias do irmão Brana era uma coisa, hoje, por favor, se foi. Aqueles dias estava hibridando as coisas, hoje estão misturando, hibridando, os animais, clonando. Entende? Você veja esse nosso porco light, bonito, quem olha ele, né? Muito lindo, comprido. Mas ele é uma mistura. Entende? Ele é uma mistura com um certo verme. Humano, um verme que não tem gordura, por isso parece um talharine. Vocês procuram ver sobre isso. Então, estão misturando tudo. E tudo é por causa do dinheiro. O dinheiro é a raiz de todo o mal. O amor ao dinheiro, né? Então, vão misturando tudo. Vocês já viram os animais que põem um com o outro e com essa descoberta aí do DNA, a cadeia, né? Então, quer dizer, isso, mais isso, aquilo, faz o elefante. Isso, mais aquilo, faz o rinoceronte. E o ser humano tem a sua receita. E eles estão misturando. E se os governos, muitos governos não põem o pé no freio, olha, estariam clonando pessoas só para tirar peças dele, igual se tira de carro velho. Então, a Bíblia diz que a ciência aumentaria. Então, hoje a coisa está muitas vezes mais longe do que há 55 anos atrás, 50, quando estava o nosso mensageiro aqui. E tudo isso são sinais. Tudo isso são sinais. Vocês já viram, desculpa se estou tomando tempo, mas isso é bom, que nós temos passado por um tempo de uma revolução no mundo científico. E isso foi mostrado ao profeta, que depois da Segunda Guerra Mundial, o mundo avançaria nessa área. E lhe foi mostrado através de um carro meio arredondado e guiado inteiramente, completamente, de um modo eletrônico, não tinha motorista. E há esses carros, e cada dia mais que você vê um carro aí, pode ver que ele tem novidades eletrônicas ali dentro. Eu tenho a minha caminhoneta, eu nem entendo que novidades aquelas, eu não entendo nem bem de um celular velho, um tijolão daquele, vou entender essas coisas. Então, mas essa gurizada que vem vindo, parece que já tem a cabeça científica, não é certo? Então, olha bem, há pouco tempo nós tínhamos o disco vinil, aquele discão, né? Não ranha, menino, que é o meu disco, paguei caro. Dali um pouquinho veio o CD, veio o DVD, e hoje, tchau, já não tem mais fita cassete, já não tem mais CD, DVD. Hoje é o pendrive, entende? Amanhã vai ser o quê? Ninguém sabe. Eu só sei que a Bíblia diz que o homem se destrói a si mesmo. Então, esses mísseis, essas coisas que eles enviam, aquilo pode errar o alvo por 80 centímetros ou menos.
Isso não é nem errar. Então, veja vocês, tudo controlado. E esse controle haverá de vir sobre a humanidade. Vocês me permitam. Vocês acham que Deus não permitiu essa praga agora? O mundo nunca será o mesmo de antes. Muitas pessoas trabalharão de casa, como têm trabalhado durante a pandemia. Entende? E vocês observam como o controle das pessoas, na China, apesar de ser tanto chinês, mas eles, a fotográfica de... Se você entra no país, dali um pouquinho, eles querem te descobrir, eles já sabem onde você está, porque vai fotografando, vai conectando, e sabe que tudo tem que um dia estar dentro de um novo esquema. E o mundo está trabalhando por essa nova ordem. Quem não tem o número da nova ordem, não compra, não vende. E aí? O que você vai fazer sem a tua aposentadoria? Vamos lá. Nessa mensagem, primeiramente, inclinemos nossas frontes. Pai, nos ajude, Senhor, a falar aquilo que possa fortalecer nossos irmãos, ajudar nossos irmãos, acordar aqueles que estão cochilando. Ó Deus, e para que estejam atentos, como disse o Senhor, que era para vigiarmos. Foi os seus últimos alertas para a tua igreja. Ajuda-nos, Senhor. Há tempos que estamos te servindo, mas não nos deixe de cansar e dormir. E, ó Deus, mas nos mantenha alerta, despertos, Senhor. Por favor, meu Pai, não nos deixe acostumar com as coisas sagradas. Eu peço, Senhor, por mim e por todos os irmãos e irmãs, que o Senhor possa tratar com cada um, Senhor. Ajuda-nos, Senhor. Ponha dentro de nós o teu vigor, ponha dentro de nós a tua sede, ponha dentro de nós esse interesse pelas coisas que são de cima, para que nelas possamos estar diariamente pensando. Em nome de Jesus, abençoa a nossa escola. Fala conosco. Amém. Nessa mensagem, religião híbrida, parágrafo 14 e o 16, eu quero ler para vocês. O irmão Branham, ele diz assim: se um católico romano, se ele está dependendo da Igreja Católica, a qual é a sua doutrina fundamental, mas se ele crê que aquela Igreja Católica o salvará, ele está perdido. Mas se ele tem fé em Jesus Cristo, Filho de Deus, e depende dele para a salvação, ele está salvo. Se um metodista, um pentecostal ou um batista, se eles dependem de suas igrejas ou organizações para salvá-los, eles estão perdidos. Mas se eles dependem de Jesus Cristo e o aceitam, porque é a sua própria fé pessoal em Cristo Jesus que nos salva. Seja você batista, pentecostal, luterano, católico, judeu, ou seja o que for, eu vou incluir mensagem, né? O povo da mensagem, que às vezes pensa que, diz o mensageiro, é a sua fé pessoal em Cristo Jesus. Só aqui daria uma escola. Ele diz no parágrafo 16, e agora nestas reuniões aqui,
você pode discordar tremendamente com algumas destas coisas. Não quebre a amizade comigo, porque eu te amo e isso é certo. Isto é, o irmão Branham, ele diz que doutrina ele pregava na igreja dele. Entende? Lá onde ele era convidado, diariamente ele pregava aquilo que lhes era comum, pontos semelhantes, mas na sua igreja, eu penso isso a cada pastor. Entende? Respeitar os púlpitos alheios, porque há certas oportunidades que se dão. Eu já vi isto, que a pessoa aproveita e passa a desrespeitar. Isso é até mesmo falta de uma ética, entende? De ministerial. Aprenda com o profeta. Olhe para a maneira do nosso pastor, nosso mensageiro. Entende? A vida, a prática das coisas é o que fala. Agora ele diz, agora, eu penso que deixarei isto claro e creio que cada um de vós, se você é católico, protestante ou judeu, seja o que for, se você está dependendo e tem aceitado a Cristo como seu Salvador pessoal, você está salvo. Pois é pela fé que somos salvos e pela graça. Então, nossas igrejas, nossa filiação de igreja não significa muito. Porém, eu penso nisto, se você vier e não for prejudicado, que você encontrará que aquela própria igreja denominacional é o que nos deixou todo repartido da maneira que estamos agora. Isto é o que trouxe ao problema, quer dizer, o sistema. Um faz uma igreja aqui, outro faz outro grupo ali, outro grupo, outro grupo, outro grupo. Entende? Isso é o que nos divide a todos. E não é só a denominação, olha dentro. É o mesmo espírito sobre muita gente querida que confessa ter a revelação, mas os frutos falam de outra história. E se você simplesmente deixar isto da maneira que estava, então deixa-me comentar aqui. A salvação comum, entende? Toda salvação está em Cristo. Existe a noiva, é aquela que é a esposa do Cordeiro, que é 100% a palavra, ela vem pela palavra. E ela viverá com ele os 1000 anos, o milênio. Mas existe os justos, que são muitas vezes mais gente. Por exemplo, Enoque, um tipo da noiva, era um. Noé, um tipo da igreja, era 8 pessoas. Quer dizer, só mostrando a diferença. E será essa igreja, chamamos às vezes virgens nécias, porque há vários grupos que compõem a este grupo das virgens nécias, eles que encherão toda a terra, a plenitude da terra, quando o mar não tiver mais. Entende? Se hoje, quanto a terra, a água cobre quanto da terra? Ah? Eu sei que é bastante. Calcula quando não houver mar. Então, irmãos, eles encherão a terra. Agora, a salvação está em Cristo. Como diz Mombrando, se você depende da doutrina, da sua denominação, do seu grupo, porque há pessoas, mesmo dentro da mensagem, que eles acham que depende também.
acha que a mensagem, mas nem vive, a vida não prova isso, faz o que quer, como quer, e diz, não, eu creio. Ora, a fé, ela tem que ser seguida pela obediência, que a fé sem obras tem que ser enterrada, é uma defunta. Não é certo? E há muita fé que são defuntas, e Deus não aceita isso. Agora, mas o católico, ora, se ele depende do sangue de Cristo, se ele olha para Cristo, e se ele toma as coisas de Deus, a palavra de Deus, e procura, você vai ver mulher católica, tem delas que nunca cortaram o cabelo. Entende? Por isso, diz o profeta, que nós vamos ter surpresas quando chegarmos ali. A primeira surpresa é não encontrar quem você pensava que seria o primeiro a encontrar. A segunda surpresa seria você encontrar pessoas que você nunca pensou. Isso é muito fraco, não vai chegar lá. Gente, você não sabe os últimos momentos de cada pessoa entre ela e Deus. Nunca seja um julgador, já pregamos isso aqui. Terceira coisa, a terceira surpresa é você estar ali. Você vai se surpreender com todas as minhas falhas, dificuldades, defeitos. Então, irmãos, o que nos diz o profeta aqui com essa observação dele? Se você depende da sua religião, da sua igreja, vamos acrescentar alguma coisa, da sua justiça própria, entende? Ou da mensagem entre parentes, olha, você está perdido. Cristianismo é uma relação pessoal com Deus. Não precisa eu estar dependendo disto ou daquilo. Você pode conhecer a Bíblia de cós salteado, saber tudo, conhecer os mistérios. Mas diz o profeta, o que importa, até que grau vive o autor na sua vida. Quer dizer, não é o que você sabe dele, mas o quanto você tem dele em você. Aleluias por isso, não é certo? Outro ponto. Quando uma pessoa está pregando uma doutrina, então você tem que permanecer com a sua crença. Se você não permanecer, então você é um hipócrita. Se você disser algo porque alguém diz aquilo, e em seu coração você não crê naquilo, então você é um hipócrita, porque você está dizendo algo que você não crê. É uma das palavras que Jesus mais falou nos evangelhos, vemos, é hipócrita. Quer dizer, a pessoa demonstra, mas não é. Eu preferiria ser criticado um pouquinho nas coisas que realmente creio, do que ser um hipócrita diante de Deus, tentando comprometer com algo mais. Quer dizer, temos que ser firmes, transparentes naquilo que nós cremos. Você sabe que você está firme nas coisas de Deus? Então siga adiante. Não venda a sua fé, a sua posição. Eu espero, verso 17, eu espero nunca chegar a um lugar de me apresentar diante do povo como um sabe-tudo. Se alguma vez eu chegar assim,
por favor, venha alguém, me corrija e me endireite. E diga aqui, espere um momento, vem, eu não quero estar assim. Mas quando Deus diz qualquer coisa e isto prova ser a verdade, eu gosto que isto seja conhecido. Porque não fui eu quem disse isto, foi ele quem disse aquilo. Aleluias, né? Só estou passando aqui. Nunca seja você um sabe-tudo, responde tudo, tem tudo, conhece tudo. Lembra do que disse o profeta? Quando você vê uma pessoa que responde tudo, sabe tudo, ele está errado. Nós temos perguntas que foram feitas ao irmão Branco e disse, eu não sei. Não sei. Perguntei a Deus e ele nunca me respondeu. Eu não sei. Você vê Paulo, ele diz, vou dar o meu melhor entendimento sobre isto. Digo eu, não o Senhor. Quer dizer, vou passar de mim a minha visão pessoal. Entende? Sobre isto. Então, nós temos que ser humildes, sabe, irmãos? Ser humildes. Talvez você... Jesus disse que a quem mais é dado, mais é exigido. Não é assim? É? Deus não vai exigir de um assembleiano aí o que ele vai pedir de você, irmã, da mensagem, que crê. Não, a quem mais é dado, mais é exigido. Então, você sabe como você tem que vestir, como tem que andar, como tem que ser, o tipo de esposa, de esposo, o tipo de cristão, dar o seu testemunho, porque a maior pregação que existe é a vida vivida, é o teu testemunho, é o teu dia a dia. Entende? Você não deve sair por aí, dar golpe, fazer briques e enganar as pessoas. Não, a gente tem que ser sinceros com Deus, conosco mesmo e com o próximo. Para que assim tenhamos uma consciência tranquila. Uma consciência tranquila. Nunca vá para o teu leito, colocar a cabeça no travesseiro, com a consciência te acusando. E a natureza humana, por si, ela quer sempre estar justificando. Sempre se justificando. Então vamos, nesse momento, vamos ler as Escrituras em Gênesis capítulo 1, do verso 1, aliás, do verso 9 ao 12. Vamos ficar de pé? É a escritura que o irmão Brana usou para esta mensagem. Verso 9. E disse Deus, ajunte-se as águas debaixo dos céus num lugar, e apareça a porção seca, e assim foi. E chamou Deus a porção seca, terra. E ao ajuntamento das águas chamou mares. E viu Deus que era bom. E disse Deus, produz a terra erva verde, erva que dê semente, árvore frutífera que dê fruto segundo a sua espécie, cuja semente esteja nela sobre a terra, e assim foi. E a terra produziu erva, erva dando semente conforme a sua espécie, e árvore frutífera, cuja semente está nela, conforme a sua espécie. E viu Deus que era bom,
E foi a tarde amanhã do dia 3º. Senhor, nós oramos a Ti. Abra não só o nosso entendimento para compreender, mas os corações para receber o que vem da Tua parte. Em nome de Jesus Cristo, ajuda-nos, Senhor, a dar sementes verdadeiras, produzir frutos verdadeiros. Não queremos ser um falso de uma representação de um Cristo, de um Deus verdadeiro. Ajuda-nos a sermos em tudo verdadeiros. Em nome de Jesus Cristo, amém. Podeis assentar. Essa mensagem, Religião Híbrida, ela tem um outro título: Condenação por representação. Quer dizer, fazer uma má representação. Então, irmão Brana, nós vamos passar a ler. E ele diz: e que o Senhor possa acrescentar suas bênçãos à sua palavra. 2 ou 3 semanas atrás, eu estava atravessando os estados do Oeste. Eu estava olhando, eu estava dirigindo sozinho, indo encontrar com os homens cristãos de negócio, lá em cima, em Idao. Eu fiquei surpreso enquanto olhava os cartazes de propagandas. Você pode olhar e quase ver o que está na mente do povo e o que está em seus corações. Como eu sempre disse, deixe-me ir à casa de uma pessoa e vejamos que tipo de música eles ouvem. Deixe-me ver que espécie de livros eles leem e que tipo de música eles cantam e que tipo de quadros eles têm em suas casas. Eu já posso quase lhes dizer qual é a natureza daquela pessoa. Isto é porque não importa o que eles testificam. Ao contrário, os frutos provam o que é. Certa vez o irmão Brana, ele conta que ele foi a um escritório ali de um advogado, e naquele escritório havia quadros de mulheres seminuas e todas essas coisas, né? E quando o irmão Brana chegou ali, o advogado já tentou dizer: não, eu creio, eu sou um cristão, eu sou isso, aquilo. O Brana não contestou nada, mas ele disse para si, ele disse: não importa o quanto ele dissesse, eu não creria. Ali está a prova do que ele se alimenta. Não me importa o quanto ele dissesse. As pessoas não é aquilo que elas sempre falam. É aquilo que vive. Se você olhar as mensagens da internet, que parece que estamos num jardim florido e perfumado. Mas a prática é o quê? É outra história. É outra história. Que a sua vida, que a minha vida, Deus não permita que seja uma outra história daquilo que nós cremos e confessamos, não é? Que o Senhor nos ajude. Então, irmão Brana, olhando as lavouras, e ele disse: eu observei que somos uma grande nação científica, um mundo científico, e eu observei naqueles cartazes, especialmente na faixa dos cereais do Oeste, e assim por diante, era a foto de um homem segurando uma espiga de milho,
debulhando o milho e dizendo: rapaz, mas que milho é este? Mas que milho é este? E havia uma observação: milho híbrido. De algum modo, enquanto pensava sobre aquilo, dirigindo sozinho, e você não pode deixar o seu rádio ligado mais, porque especialmente em localidades que existem muitas estações, e estas velhas músicas, Borger, eu não sei pronunciar, e todas estas coisas, vocês sabem, o rock and roll, e você simplesmente não tem. A não ser que aconteça de você sintonizar na hora das notícias e o clima, então você terá que desligar isto outra vez. Quer dizer, não está com o rádio ligado nessas porcarias, né? Hoje, rádio e televisão estão indo para a sucata. Então, o assunto hoje, o que faria o irmão Branham? Diria, eu acho que ele incluiria internet, essas coisaradas todas aí. Ou não incluiria? O que vocês acham? Ele falou da coisa do seu dia, mas se ele estivesse hoje vivendo o nosso dia hoje, o que ele falaria? Por isso é o que os pastores têm que falar. Você não vai ver ele falando sobre internet nas mensagens. Nem existia isso nos dias dele. Então, eu creio que talvez o Senhor esteja me ajudando. E eu escrevi atrás do meu mapa rodoviário, híbrido, porque algo me atingiu quando eu olhei para aquilo. Por isso que o irmão Branham sempre tinha alguma coisa, a caneta perto, e um pregador, ele sempre, quando a pessoa está no espírito, tudo que ele vê, aquilo é uma mensagem. E tem aquele momento que vem, como veio a ele, e ele escreveu. Algo lhe atingiu. Então, veja você, aí está uma inspiração. O pregador ora pela inspiração, mas quando vem a inspiração, é bom que anote, faça ali alguma referência rápida, porque nossa memória é curta, quando vê, se foi. Eu não vou esquecer. Ora, ainda mais eu, irmã Eunice. Tem coisas que eu vou guardar, eu digo, eu vou guardar aqui, por aqui, que aqui não tem como eu perder. Eu termino escondendo de mim mesmo. Eu acho que eu penso que eu estou querendo ficar velho, sabe? Eu pensei, isso é muito diferente do milho que nós plantávamos. Tudo se torna híbrido, mas você sabia que aquilo não é bom? Não existe nenhuma vida naquilo, aquilo não pode se reproduzir outra vez. Você não pode plantar milho híbrido. Se você plantar, você terá simplesmente uma pequena plantação atrofiada, porque aquilo é híbrido. Então eu cheguei às montanhas e um dos guias que estavam comigo, ele era um criador de frangos. E ele, criando frangos, então ele simplesmente guiava pelas montanhas, pelos últimos tempos, um homem muito bom. Quando ele soube que eu era um pregador, rapidamente ele começou a falar comigo sobre os frangos híbridos. Então, quando ele fez isto, aquilo trouxe de volta o meu pequeno tema escrito no meu mapa rodoviário, híbrido. Bom, enquanto colocávamos as sacolas de acampamento da neve, lá em cima nas montanhas, eu lhe disse,
Eu gostaria de aprender mais a respeito de tais frangos. Bem, ele disse: a ciência tem realmente feito uma grande coisa. Eles têm hibridado as galinhas com coisas diferentes até que chegaram a um ponto até que quase não há penas dos frangos ou nenhuma asa nos frangos. É tudo peito. Mas ele disse: a parte ruim vem agora. É que o povo não deseja isto, é porque a carne fica demasiadamente mole. O frango simplesmente vive 1 ano e morre. Para começar, ele já é quase morto. Vê você? É hibridação. Isto não é certo, não é bom. A maioria das pessoas agora que deseja ter um delicioso jantar com frango, vão até o interior e compram um frango que tem pés, que pode ciscar, e asas que pode voar, e é um frango, da maneira que Deus o fez. Porém, é a hibridação do frango que o tem trazido somente o peito, e ele é todo caído e tem que ser conservado em uma tela. Eles não podem colocar para fora, eles não podem ciscar, ele não pode sobreviver, e a carne é tão ruim que eles até mesmo não a podem usar. E se fizerem da galinha uma galinha poedeira, e se fizerem da galinha uma galinha poedeira, e seus ovos não chocarão. E então, outra coisa, a galinha morre em 1 ano, ela somente vive 1 ano. E eu pensei, bem, estes são alguns frangos híbrido rompendo o que Deus fez. Deixa eu me parar aqui. Tudo o que acontece na ciência é uma sombra. É porque a coisa está falando também no mundo espiritual. O profeta diz: você quer ver como estão as igrejas diante de Deus? Pare numa esquina e olhe as mulheres, porque mulher representa a igreja. Veja como elas vestem, como andam, como se pinta. É assim que elas estão diante de Deus. Então, tudo que acontece aqui é uma sombra. E essas sombras, elas estão falando do que acontece no lado espiritual. Então, nesse caso aqui, a hibridação está nos falando do mundo espiritual, como que as pessoas hibridam a fé. Entende? Como que as pessoas têm suas vidas hibridadas. Tem que é a palavra de Deus, mas o mundo ao mesmo tempo. E termina, não é nem quente nem frio, mas é um morno, é um laodiceiano. Então, todas as coisas aqui, irmãos, elas estão apontando para algo espiritual. E nós não devemos somente procurar ter um conhecimento daquilo, mas nós devemos nos questionar dentro daquilo, se aquilo não está vivendo em mim, aquela coisa errada, aquela hibridação. Você pode hibridar a tua fé, misturar ela com ideias de homens, doutrinas de homens, e você vai ter uma vida pífia, espiritualmente falando. Então, aí estão as coisas. E hoje, vocês sabem, aqui é uma região que se cria galinha, porco, exportamos para o mundo inteiro. E vocês conhecem sobre isso. E eu penso que uma das coisas que tem feito, para dizer a verdade, tudo, ou quase tudo, tem sido hibridado, tem sido misturado. Por isso, no Velho Testamento, Deus proibiu que se plantasse certas plantas junto com outras, para que elas não hibridassem.
entende? Para que elas não se misturassem. Então, Deus sabe o que é melhor. E é certo que estas coisas, irmãos, mas a humanidade é tanta gente, a maneira antiga não ia alimentar todos. Eu não sei. Eu não sei. Mas uma coisa eu creio que Deus sabe, e se Ele deu é para isto. Entende? Se Ele deu, a intenção de Deus no Velho Testamento, vocês observem, era aquele tipo de agricultura, subsistência familiar. Cada um debaixo de sua figueira, sua oliveira. Entende? Hoje, tem pessoas, o rei do soja mora no Brasil. Planta mais de 350 mil hectares de soja. E você sabe que a Escritura condena esses que quer tomar tudo, assentar no meio da terra e tomar tudo, ser o rico, controlar tudo, não deixa as firmas crescer. Por isso que na América do Norte, eu gosto de ver eles ali. Eles não permitem uma firma se tornar, controlar o mercado. Ele faz com que a lei obriga ela, há pouco tempo atrás, aquela de Bill Gates, qual é? A Apple, é? Hã? Apple. Não sei se é essa. Não, não é essa, não. Microsoft fez com que ela se dividisse para que outros pudessem concorrer. E no governo do senhor Lula, é o contrário. Porque aqui é a esquerda, é o barro, é fortalecer as firmas, por exemplo, a Petrobras, a JBS, deram dinheiro à vontade, para se tornar uma supergigante. Entende? E assim não dá espaço para outros brotar. Vai comprando tudo, vai pisando em cima de todos os demais. E Deus condena essas coisas. Deus condena tudo isso. Mas vamos seguir aqui. Então, nós tínhamos uma fila de mulas, agora ele vai falar do mulo. Porque o híbrido ele não tem vida longa. Você pega aí uma espiga do milho híbrido, primeiro você tem que comprar semente. É caro que dói. É um absurdo de caro. Entende? Daí você pega, esse ano não vou comprar. Pega ali o meio e tira e faz a sua semente, ele não vai produzir como antes. 2, 3 vezes, quando você planta, sabe o que ele faz? Dá aquele sabugão grosso e o milhozinho pequeno. Quando eu vou no mercado e compro desse tipo de milho, eu falei, aí não dá, não é certo? E pode ver que o milho híbrido já, que esses milhos, eles apodrecem lá na espiga, lá amadurece já está podre. Vocês trabalharam em colônia, sabem, né? A coisa lá na roça já estão carunchados. E agora inventaram um outro tipo, é o clonado, né? Transgênico. Pior. Muitas vezes pior. Misturaram. E aí é onde está, irmãos. O problema, você quando ora pela sua comida, eu sempre oro, Senhor, santifica este alimento. O que é santificar? Separar, tirar o veneno dali. Entende? A morte. Eu peço sempre, Senhor, santifica o nosso pão. E hoje você não vai conseguir quase nada que não seja hibridado. Nós temos um dos laboratórios de referência mundial, a Embrapa,
até faz uva, que é de lugar frio, dá lá no Nordeste, lugar quente para chuchu. Hibridaram tudo. A castanheira do Pará, que leva 25 anos para dar, fizeram com que ela em 5 anos produzisse. Então não existe nada que não tenha sido mexido, seja os arroz, seja feijão, tudo na verdade tem sido hibridado, trabalhado, manufaturado. E eu penso que aí está a razão. Entende? O ser humano está vivendo mais. Mas que tipo de vida? Uma vida artificial. Nasce no hospital, morre no hospital. Debaixo de remédio, de cuidados médicos, diariamente. Mole, igual frango de granja. Entende? Pode olhar na luta, nos holding, né? Eles brigam ali, é pouco, é 1 minuto cada holder, se eu não me engano, ou menos. Ou 2. Os camaradas já estão suados, cansados. Já não aguentam mais. Sendo que antigamente, numa guerra, o camarada ali pulando na frente do outro, o outro lhe querendo cortar, eles ficavam o dia inteiro. Começava de manhã a guerra, a peleja ia durante o dia todo. Então, o irmão Branham fala de um lutador na América, de boxe. Eles faziam a mão dormir, colocavam a mão no vinagre para que endurecesse os pulsos. Não tinha essa almofadinha aí que põe nos pulsos hoje. E a coisa não tinha tempo de parada. Teve 2 deles, eu não sei quem, lutaram uma vez a tarde toda, sem parar. Hoje é uma fraqueza. Por isso que nós vemos, eu penso que o alimento, ele tem mexido com a natureza humana. Entende? Nós vemos tanta coisinha por aí, ó, da mãozinha quebrada, que, por favor, a meninada já não quer comer mais feijão preto com pata de porco, eles querem um cheeseburger, uma coisinha. E os lares mais modernos, não, querido, vai ali, compra uma pizzazinha, veja aqui, isso aqui é fast food, né? É comida rápida. Não quer mais esfregar a panela. O mulo também é híbrido. Nunca diga que isto foi Deus que fez o mulo. Deus nunca teve nada a ver com isto. Não, aquele era o homem. O mulo não sabe onde ele pertence. Ele não pode se reproduzir. Outra vez, ele é híbrido. Ele não sabe quem foi o seu pai ou quem foi a sua mãe, e ele não pode reproduzir-se de novo. Ele é simplesmente um mulo e ele está deslizando no caminho para morrer. Não importa como ele tente trazer conforme sua própria espécie, ele não pode fazer isto. Isto tudo é contrário à palavra de Deus. Deus disse em Gênesis 1:11 que a semente produza conforme a sua espécie, pois a vida está nela mesma, que cada semente produza conforme a sua espécie. Porém, o homem tem tentado mostrar que ele é mais sábio do que o seu Criador. Ele deseja provar que ele sabe mais e a respeito desta coisa do que Deus sabe. Portanto, ele está constantemente, através da ciência, tentando mostrar a Deus que ele sabe mais a respeito disso do que ele sabe. Do que Deus sabe, né? E Deus simplesmente o deixa seguir em frente através das suas pesquisas científicas
E fazendo assim, ele mata a si mesmo. Deus deixa a sua própria ignorância lhe matar. Minha mãe antigamente costumava dizer: dê à vaca corda suficiente que ela enforcará a si mesma. Bem, isto é verdade. E você simplesmente deixe. Deus simplesmente deixa o homem seguir em frente e se enforcar com suas próprias loucuras. Você nunca será mais sábio do que Deus. Deus sabe que isto é correto. Mas o homem, através da hibridação, está tentando produzir um produto melhor do que o que Deus criou. De novo eu vou parar aqui. Vocês sabem que o mulo não reproduz. E ele não é um animal de confiança. Não é certo? Ele não é um animal de confiança. Então, eu disse a vocês, quando a gente lê isso aqui, a gente esteja ao mesmo tempo se examinando. Entende? Se examinando. Uma fé híbrida, ela toma a palavra de Deus e a pessoa toma os seus próprios pensamentos. O irmão Branda chama isso de uma fé mental. Uma fé mental. Entende? E isso não produz. Não se reproduz. Quando a ordem que Deus fez ali, cada árvore traga seu fruto, sua semente, conforme a sua espécie. Então, aquilo tem que ser a mesma espécie. Daqui a 1000 anos é igual. Entende? Agora, quando misturam as coisas, vocês já viram que nossas flores, hoje em dia, tão lindas, ou isso, tudo hibridado, mas você tem que estar com inseticida, aquilo não vai, a gente não consegue manter como quando saiu de lá. Eu comprei um mundaréu de rosas lindas, brotos lindos, esses anos atrás, mas não é igual às velhas roseiras. Eu gosto muito de flores. Não entendo, mas eu gosto. Aquelas rosas antigas, né? Aquelas que eu tenho lá, virou tudo nada. Então, veja vocês, não tem uma duração. Quando fala fé original, a palavra falada é a semente original, nós temos que procurar crer no que Deus disse. Não importa o quanto a cabecinha da gente pipoca outras ideias, outras saídas, dependa de Deus. Tire você fora, deixe essas suas ideias. Entende? Como diz o irmão Brando, Deus não fez meio cristãos, meio pregadores, meios diáconos, mas existem os meios, é que eles misturam suas ideias com as coisas de Deus, e aí é um cristão meio-meio. Então, irmãos, produzir conforme a sua espécie, a palavra de Deus é semente original, então é aí que vem o resultado. Quando você chegar diante de uma situação, tem que tomar uma decisão. Entende? Deus, você recorre a Deus. Recorreu a Deus, deixe Ele cuidar. Senhor, ponha em mim a tua inspiração, a maneira que eu devo tratar isto. Não vai você querer se servir. Se você chega numa loja e o dono vem ali para lhe dizer, lhe ajudar, o que é que você deseja? Eu vou te ajudar. Você disser, não, eu mesmo vou providenciar o que eu quero.
você está dispensando o dono, que conhece e sabe. Se você explicar como você quer. Mas se você vai se servir, o que ele pode fazer? Nada. Oh, Deus, venha, toma conta disso. Senhor, me ajuda aqui, me ajuda. Mas você não tira a mão, não tira a mão daquilo, não confia em Deus. Isso mostra o quê? Uma fé híbrida. Então, que Deus nos ajude a ter uma fé genuína, verdadeira, a confiar nele, a descansar nele, como antigamente. Não é certo? Então, tire a sua própria mente, porque o mulo não é uma coisa original, não veio de Deus. E toda coisa misturada, hibridada, ela vai produzir outra coisa. Ela nem espécie tem, não se reproduz. Fiquemos de pé. Desculpe, irmãos, e a gente ir devagar, mas eu não estou aqui só para ler. Entende? Eu gosto de comentar essas coisas porque isso é necessário. Por que os animais limpos são chamados de animais limpos? Porque eles remoíam, igual o boi, ele come, depois ele remoe. Entende? Não é só comer. Pai, o Senhor sabe melhor quando estamos estudando essa mensagem. Eu já tinha ela quando eu ouvi o pastor Daniel, quarta-feira passada, comentar sobre isso. Isso já estava em meu coração. E eu creio que é o Senhor nos falando para a gente dar uma olhada, fazer um exame e se livrar de todos os recursos naturais, próprios, dessas coisas da cabeça. Nos leva, Pai, para o original do Senhor. E eu creio que esta palavra, essa mensagem é para nos levar ao original, Senhor. Então ajuda-nos a alcançar, ó Deus, a razão do propósito pelo qual o Senhor nos fala por esta palavra. Que ninguém possa dizer, eu já conheço, já ouvi. Não, Pai. Isso é algo presente, isso é algo que temos que caminhar com isto. Não é algo que passou pela minha mente, que eu vi, não. Queremos que o Teu Espírito pregue isso bem firme, Senhor, cimente isso bem firme em nossos corações. E dar-nos a graça para nos livrarmos de tudo aquilo que somente atrapalha, somente impede o Teu Espírito a fluir mais. Abençoe nosso povo, nossa gente, que o Senhor trate com cada um deles. Em nome de Jesus Cristo, me ajude, Pai. Como pastor desta igreja por tantos anos, me ajude a levá-los a Ti, Senhor. A mensagem, como eu vejo o Teu mensageiro procurando nos levar a uma fé viva, uma fé bíblica. Deus, que assim seja também para conosco, possamos levar o Teu povo, não a confiar em um homem, não a confiar em um grupo, não a confiar em si mesmo, mas a confiar em Ti. Porque passará os céus e a terra, mas as Tuas palavras não passarão. Então, Senhor, ajude o Teu povo, ajuda as Tuas filhas, que ninguém tenha uma vida hibridada, um testemunho, Senhor, laodiceano, morno, comprometido, ó Deus, com coisas errôneas. Ajuda-nos a ter uma vida correta em tudo
E ainda mais, eu vi o teu servo falando do rádio. Hoje tem muitas coisas mais avançadas, Senhor, a internet, mas que cada um possa saber fazer o uso certo disto. Aí está uma faca de dois gumes, Senhor, o bem e o mal, juntos da mesma ciência. Dê ao teu povo, Senhor, sabedoria e força para que não se escorregue pelas coisas erradas, seja música, seja conversações, seja o que for, Pai. Não queremos usar dessas facilidades, Senhor, para pecar, para poluir a nossa mente, o nosso coração. Por isso, nos limpe completamente. Pai, abençoa o teu povo no transcurso deste dia também. Seja com cada um. Em nome de Jesus Cristo. Amém.